Shalom, povo de Deus. Nós vamos falar do 7º capítulo do livro Mergulhados na Presença. Diz assim: quem sou eu, ó Senhor Deus? E mostra em 1 Crônicas 17, 16, versículo 16 e 17, diz assim: então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, ó Senhor Deus? E quem é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E isso foi pouco aos teus olhos, ó Deus. Também falaste da casa do teu servo para tempos distantes e me consideras como um homem ilustre, ó Senhor. Quem sou eu, ó Deus? Essa é uma pergunta muito importante e se nós soubermos respondê-la, nós vamos ter descoberto o segredo da vida. Aqui no livro diz: por qual motivo Deus escolheu Davi? Por qual motivo Deus escolheu Davi? Antes disso, aqui nos conta uma história de um rapaz que todos os dias, no horário do almoço, ele ia à igreja. E um dia ele contou para o pastor o que ele fazia na igreja. Ele falava: Deus, Jesus, aqui é o Jimmy. E ele orava ali aquele tempo e ia embora. E certa feita o Jimmy adoeceu e ele foi para o hospital. E quando o pastor foi visitar o Jimmy, ele contou para o pastor que todos os dias ele ouvia uma voz que vinha e dizia assim: Jimmy, aqui é Jesus. Então o relacionamento, queridos, entre você e Jesus é recíproco. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós precisamos ter um relacionamento e o mais interessado nisso é Deus. Deus quer se relacionar conosco. E por que Deus escolheu Davi? Davi, ele era pastor de ovelhas e nós cremos que naquele período onde ele pastoreou as ovelhas, onde ele cuidou das ovelhas, o Davi, ele tinha tempo para estar na presença de Deus em oração, em louvor, em gratidão, fazendo, salmodiando, tocando sua harpa e outros instrumentos musicais. O Davi era um homem de adoração, e ali ele começa a ter experiências extraordinárias de Deus livrar ele de um leão, livrar de ursos. Então, assim, queridos, quem é mais forte, um leão, um urso ou um gigante? Com certeza os animais, e ainda irracionais, Então, assim, Davi, ele já tinha tido experiências extraordinárias, milagrosas, no tempo onde ele estava escondido. E com certeza ele adquiriu ali naquele lugar comunhão com o Espírito Santo. Ele adquiriu no tempo da solidão, em meio às ovelhas, um profundo relacionamento com Deus. E Deus depois pode usar Davi de uma forma extraordinária, poderosa. Muitas pessoas acham que Deus, ele é um Aladim, que vem para suprir as suas necessidades, para realizar os seus desejos, as suas vontades. Mas, querido, a palavra de Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos, Assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então Deus, ele nos ama, mas o Senhor não está lá no céu para satisfazer os nossos caprichos, as nossas vontades. Não que ele não se preocupe conosco, mas o Senhor tem um plano a ser estabelecido na terra. Deus tem algo para cumprir no meio de nós. E quem se colocar à disposição para se amalgamar com o plano e o propósito de Deus, existe algo extraordinário esperando por essas pessoas. Existe um galardão que vai ser entregue a essas pessoas. Por quê? Porque aquele que de fato quer cumprir o plano de Deus, quer cumprir o propósito de Deus, Deus vai também honrar essa pessoa. Eu tinha visto aqui, mas acabou que eu não estou achando. A respeito do galardão aqui, achei. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que os buscam. Perceba que existe uma promessa de recompensa no céu para aqueles que buscam a presença de Deus. Lá em Mateus 19, 27 ao 29, Pedro pergunta a Jesus: nós deixamos tudo para te servir. E Jesus responde,
Que aqueles que tiverem deixado casa, irmão, irmã, mãe, filho, filha, terra por amor dele, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Então todas as vezes que você, faz a vontade de Deus, que você se coloca como canal de Deus nessa terra, que você se põe à disposição daquilo que Deus tem para te usar nessa terra, a sua vida como canal de Deus nessa terra, Deus tem um presente, Deus tem algo a mais para a sua vida, para aqueles que se dispõem a serem canais de Deus nessa terra. Considerar interessante a definição de galardão aqui diz assim, que no dicionário, que galardão é recompensa de serviços valiosos, é um prêmio, é uma honra. Então Deus tem um prêmio para nós, Deus tem uma honra para nós, um galardão para aqueles que se dispõem a fazer a sua vontade, para aqueles que se dispõem a buscar a sua presença. Davi não era o foco principal de Deus. Davi não era a prioridade. A prioridade estava em cumprir o plano redentivo de Deus. Deus, ele queria trazer salvação sobre toda a humanidade. E Davi foi um dos filhos que foi canal de Deus para que isso acontecesse. Então, queridos, nós precisamos buscar a presença de Deus. Quando você estiver no seu tempo a sós com Deus, em louvor, em adoração, mergulhando na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, comece a orar de várias formas, por meio da intercessão, por meio da oração de louvor, por meio da adoração, vários tipos de oração, como a palavra nos ensina. E não esquece de anotar aquilo que Deus tem falado com você nesses dias. Tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração, que você possa estar anotando para que você possa ver cumprir as promessas de Deus para a sua vida. E que nós possamos ser canais de Deus, que nós possamos nos relacionar como Davi na presença de Deus, que nós possamos ter um coração segundo o coração de Deus. Deus abençoe, shalom para a sua vida, até o próximo vídeo.